Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Álvaro e vamos estudar Jung. Bom pessoal, aproveitando que a chuva aqui no Recife deu uma trégua, é madrugada, já são mais de 3 da manhã dessa sexta-feira, eu resolvi fazer um vídeo para vocês, né? Por que a chuva? Porque quando chove, tá chovendo muito aqui no Recife, a chuva fica batendo aqui no teto e fica fazendo barulho, né? Sem falar que meu quintal, ele é grande e tem muitas plantas e tal, e aí apareceu recentemente até um grilo que veio com a chuva. E no vídeo que eu fiz, no dia do meu aniversário, o grilo ficou, né, cantando, sei lá. E aí eu apelidei o grilo de Trickster, né? Eu chamo de Trickster. Hoje eu já ouvi esse grilo. Então, aproveitando que o grilo tá dormindo, que o Trickster tá dormindo, né? O grilo não tá acordado e não tá chovendo no momento. Eu resolvi fazer um vídeo que dialoga muito com o tema atual. Por quê? Porque a clínica do Jung dialoga muito com o contemporâneo e requer, desde o primeiro momento, o engajamento do momento presente, né? Inclusive o Jung fala isso logo na primeira página da prática da psicoterapia. Tá? Aqui no canal sempre teve vídeos sobre política e sobre atualidades. Só sobre política e sobre questões sociais, mas principalmente questões políticas, de um ponto de vista junguiano, aqui no canal já são 39 vídeos. Com esse vídeo de agora serão 40 vídeos. Então esse vídeo agora é o 40º vídeo sobre política aqui do canal. Que é de fato que se constitui como a maior playlist aqui do canal. A maior playlist do canal é a playlist sobre política, né? Como é que a gente pode ter um entendimento da política a partir de um ponto de vista junguiano. E se vocês forem mergulhar nessa playlist, vocês vão perceber que não são opiniões soltas, tá, gente? É, são, existe um método por trás da leitura desses fenômenos políticos. Quem quiser um resumo desse método, o vídeo Como Falar de Política a partir da psicologia de Jung, eu exponho os fundamentos desse método, que é o próprio método do Jung, que é o próprio método dialético, aplicado ao entendimento e ao estudo de fenômenos políticos que chegam na clínica, que os pacientes trazem para a gente e que, enquanto cidadão, a gente precisa observar e agir, né? Existe uma praxe social e política que nós somos convidados a exercer, tá, gente? E como vocês sabem, né? Esse é o 40º vídeo sobre política aqui do canal. Em nenhum momento eu polarizei, não quero tirar uma onda com isso, nem quero ganhar engajamento com isso, tá? Porque muitas vezes as pessoas polarizam para engajar e o meu interesse é estudar Jung. Tá? Meu interesse é aplicar o método dialético à leitura dos fenômenos, tá? O método terapêutico à leitura dos fenômenos. Então, gente, eu queria fazer um vídeo, queria fazer um comentário sobre essa questão toda do Monark, né, que é um comunicador da internet, né? E o Alexandre de Moraes, que é o excelentíssimo senhor do Supremo Tribunal Federal. Eu espero poder estar me dirigindo, falando corretamente os termos, né, que os juízes gostam de que a gente se expresse, né? Porque de um ponto de vista radical, se você não usa o termo correto, você pode até ser preso, né? Então, Vossa Excelência Alexandre de Moraes, né? Espero que o título seja esse, tá? Queria comentar um pouco sobre o Monarca. Eu já fiz um vídeo sobre o Monarca aqui no canal, inclusive falando muito do fenômeno do puer, né? O nome do vídeo é O Comunismo Deve Ser Proibido no Brasil, que foi logo em seguida após a morte do Olavo de Carvalho, que eu fiz 2 vídeos sobre o Olavo de Carvalho. Eu fiz 2 vídeos sobre o Arthur Duval, focando especificamente no Arthur Duval, a questão do puer, né? Porque o que acontece? Hoje em dia, a extrema-direita tem duas formas bem nítidas de recrutar jovens. Mais ou menos como os nazistas recrutavam jovens para a juventude nazista nos anos 30 na Alemanha. Como é que os nazistas recrutavam jovens? Explorando o ressentimento e a sombra, tá?
e levando os jovens para acampamento, para fanfarras, para noitadas, para bebedeira, depois de um longo processo de desconstrução do que seria a autoridade paterna, do que seria a retirada de projeção paterna, para que a projeção comece a ser efetuada pelo Estado, né? Então, você trabalhar a mente desses jovens no sentido da radicalização. E depois, sim, doutriná-los politicamente. A extrema-direita no Brasil hoje, isso é uma influência direta da extrema-direita norte-americana, principalmente no seu aspecto conspiracionista e principalmente no seu aspecto ultraconservador, ligado ao Partido Republicano, aos think tanks, né? É uma galera que até o próprio Partido Republicano, os moderados, não gostam. Eles têm uma resistência a esse pessoal da pesada, né? Basicamente, recruta os jovens de duas formas, né? Uma é a memética, uma é por meio dos memes. O que é o meme? O meme é uma unidade de significação, de reprodução cultural. Construindo memes engraçados, né? O monarca, ele é uma figura memética, né? E por meio das piadinhas de quinta série, né? Atualmente sexto ano, né? As piadas de quinta série, as piadas do sexto ano. Isso, de algum modo, agrada aos jovens que, na época que a gente está vivendo, preferem mais a segurança do que a liberdade, né? É uma época fragmentada, uma época de confusão de valores, uma época muito complexa que a gente está vivendo, e aí a simplificação de valores atrai, né? Então, muitos jovens estão entrando no espírito ultraconservador, no sentido de trazer consigo uma espécie de rebeldia e de marca contestatória à ordem democrática vigente. E é um movimento que vem crescendo muito e que eu acompanhei as origens desse movimento no final do Orkut. Lá do Orkut eu já percebi esse crescimento, e aí surge um filósofo como Olavo de Carvalho, uma espécie de mentor, aí surge uma liderança política como Bolsonaro, aí surgem figuras e tal, e aí grupos vão se formando, e vai havendo ruptura dentro do movimento, vai surgindo o MBL, vai surgindo, sabe, enfim. Mas acontece com o Monark, eu até falei isso sobre no outro vídeo, em que eu trato do Monark psicologicamente, é que mudaram os circuitos de consagração social, né? Então, eu sou de uma época em que para você ir exercer uma influência política, ou você era político, evidentemente, você era um líder político, comunitário, ou você era um parlamentar, ou você era um intelectual, um professor, que era filósofo, que era sociólogo, que era cientista político, que era antropólogo, enfim. E que, por exemplo, escrevia um livro e ia para a mídia falar do livro, né? Ou seja, por que é que você era ouvido? Porque você passou por várias etapas de circuito de consagração social e de vários testes de verificações, e você chegou a ser ouvido. Hoje o Monark é um cara que veio do videogame, que veio do Minecraft e ganhou, a voz dele ganhou uma proporção política. Ou seja, ele não passou pelos circuitos de consagração tradicionais. Ele passou por um novo tipo de circuito de consagração, que aponta para o problema do puer. Porque o puer, esse padrão psicológico do puer, qual é o grande problema do puer hoje em dia? O puer hoje em dia possui uma influência política. Os puers estão se organizando politicamente, tá? E aqui eu acho que no vídeo que eu fiz aqui no canal sobre Arthur Duval, eu detalho bem essa questão de como o puer Eternos, ele está cada vez mais influenciando a cultura de um ponto de vista político, coisa que não acontecia antes, né? Porque, como eu falei, os circuitos de consagração social mudaram, né? Então você vê um cara como o Monark, que eu considero um cara intragável, que é um cara que já pregou a existência de partido nazista no Brasil, que o nazismo é um movimento de massa anti-civilizator, genocida e racista. Então você admitir esse tipo de movimento é você concordar com a existência de um partido racista, por exemplo. Os nazistas querem matar todos aqueles que não são eles, tá? Fico imaginando o ridículo que seria o partido nazista no Brasil recebendo fundo partidário, por exemplo. Como seria absurdo. E o Monark também falou que racismo é questão de opinião. Então você tem o direito de ser racista. Bom, é uma figura intragável, o Monark, né? E que só tá onde tá porque mudaram o circuito de consagração, certo? Mas a gente também tem que observar o seguinte.
Eu tenho 43 anos, fiz agora em junho, 9 de junho. Eu ainda peguei a época dos militares, ainda peguei Figueiredo, que quando eu era criança eu chamava de Figueiredo. Ainda peguei a travessão, eu lembro da morte de Tancredo Neves como se fosse hoje. Eu fui fiscal de Sarney, com minha mãe eu ficava lutando os preços para a inflação, para não aumentar. Eu lembro da época que existia censura oficial no Brasil. Eu lembro, a gente não podia comprar o disco da banda Blitz, por exemplo. Era retirado. Disco do Titãs, por conta de certas músicas também não eram bem-vindos. Enfim, eu ainda peguei isso. Peguei a Constituinte, peguei a época em que o brasileiro não podia votar para presidente, né? Eu peguei a eleição de Collor, eu fiz um vídeo contando que eu ficava no terraço da casa do meu avô, perguntando, votasse em quem? Para as pessoas pensavam, não, votei em Collor, votei em Lula, votei em Collor, votei em Lula. Peguei tudo isso, uma época que... Peguei Nova República, peguei uma época que não existia direito de voto no Brasil para presidente. Cheguei a telefonar para uma rádio quando eu era criança para pedir uma música que Roberto Carlos cantava, chamada Verde, Amarelo, Azul e Branco, né? Que era uma homenagem à bandeira brasileira, que era uma música tipicamente nacionalista, tipicamente da ditadura. Cheguei até, quando eu era criança, ligar para a rádio para pedir esse tipo de música. Eu vivi tudo isso, né? Gente, só uma coisa, eu não tenho uma opinião formal agora, não. Mas eu nunca vi ninguém no Brasil, mesmo tendo visto o que eu vi já nos anos 80 e tal, eu nunca vi ninguém no Brasil ter tanto poder quanto o Alexandre de Moraes. Eu nunca vi ninguém no Brasil ter tanto poder quanto o Alexandre de Moraes. O presidente do Brasil mais antigo que eu me lembro é o presidente Figueiredo, que foi um presidente militar. Então, repito, eu nunca vi ninguém no Brasil ter tanto poder quanto o Alexandre de Moraes. Tá certo? Mais uma vez, eu nunca vi ninguém no Brasil ter tanto poder quanto a Vossa Excelência Alexandre de Moraes. Né? É só esse comentário que eu vou fazer sobre Alexandre de Moraes por enquanto. Só isso que eu vou falar sobre ele. Nunca vi ninguém tão poderoso quanto ele. Tá certo? Pode ser que depois faça um vídeo só pensando mais sobre isso. Mas enfim, e aí como é que a gente pensa, né? De um ponto de vista junguiano. Bom, o próprio método dialético do Jung nos dá uma abertura para um pensamento democrático, no momento em que a gente vai tentar ouvir os dois lados e tentar contrapô-los. Né? O próprio processo democrático, Tocqueville já falava isso, a questão dos pesos e contrapesos, né? Tem uma expressão política, a própria forma iluminista, como está organizado o poder na democracia, pressupõe uma tripartição de poderes, pressupõe que o poder não se concentre na mão de uma pessoa, é necessário outras vozes. Principalmente quando a decisão do Alexandre de Moraes pode abrir uma possibilidade de censura prévia, porque uma vez que o monarca é banido da internet, como está sendo agora, ele vai depor, ele já foi intimado a depor, e talvez até seja preso, né? Uma vez que você retira o direito dele, que a meu ver é um sujeito intragável, de falar na internet, você pode estar restituindo a chamada censura prévia, tá, gente? Então, pensando dialeticamente, pensando a partir de um ponto de vista junguiano, né, a gente não deve permitir também que a razão individual seja substituída, trocada pela razão do Estado. A gente tem que analisar o indivíduo e a coletividade, a subjetividade e o fator objetivo do Estado, a chamada razão do Estado, que, a meu ver, no Brasil, ambos não se encontram saudáveis. Nós não temos um Estado necessariamente saudável. O Estado brasileiro possui, sim, características de Estado autoritário, né? Não é porque censuram aquele que eu discordo que eu vou ser a favor. Eu acho que racismo é um crime tipificado. Se o sujeito é racista, ele pode responder por racismo. Se de repente o monarca dá uma declaração racista, ele pode responder pelo racismo. Mas também, embora eu discorde frontalmente da produção de subjetividade do monarca e de como ele, enquanto puer, influencia a política e a cultura no Brasil hoje, infelizmente, né? Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado e a gente tem que observar bastante esse tipo de padrão psicológico que está emergindo no Brasil. Talvez eu dê um mini curso inteiro só sobre isso, tá, gente? E vamos conversando, tá? Vamos conversando, tô apenas expondo a minha perplexidade. Vamos buscar o método dialético para a gente ouvir as múltiplas vozes diferentes, tentar
nos fortalecer, sustentando os opostos, tá certo? E percebendo na radicalidade unilateral dos discursos que nós estamos observando de modo perplexo, eu pelo menos fico perplexo, tá? Uma possibilidade de solução dialética desse conflito, de uma solução terapêutica desse conflito, de uma leitura psicológica desse fenômeno. É isso, pessoal. Muito obrigado. E não se esqueçam, vamos estudar Jung.